Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre saúde da pessoa idosa, tá? Para você que ainda não me conhece, eu tenho aqui o meu perfil no Instagram, meu canal do YouTube e também minha página no Facebook, onde eu divulgo há quase 2 anos informações sobre as pessoas idosas. E durante esse momento agora de pandemia, a gente sabe que não tem sido fácil para os nossos idosos lidar com várias situações, né? E aí, pensando nisso, nessa semana eu trouxe vários profissionais que vão estar aqui para ajudar você, que é idoso, a lidar melhor, especialmente com esse momento de isolamento social, e também orientar os cuidadores, né? Eu recebo todos os dias mensagens aqui no Instagram, no Facebook, também no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo do WhatsApp, tanto dos idosos, né, que estão desesperados, com dificuldades para lidar com a situação, tanto também dos cuidadores, que não sabem como lidar, como acalmar os idosos, como fazer exercícios físicos. E aí, nessa semana, eu estou puxando um movimento aqui nas redes sociais, trazendo os profissionais que eu conheço, que são especialistas em determinados temas, para estarem aqui conosco, tá? Então, todos os profissionais que vão passar por aqui são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu confio, são pessoas que trazem já um conteúdo muito interessante para as pessoas idosas. E aí fui escolhendo, né, dentro dessas pessoas, as pessoas que realmente, de fato, fazem um trabalho significativo, tá? Então, eu estou retornando com as lives aqui no Instagram, tentando puxar os idosos também lá do Facebook para cá, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui, como eu sempre digo, são profissionais, e lá no Facebook os idosos, né? Então, eu tenho tentado auxiliar, ajudar os idosos a virem aqui para o Instagram, como utilizar. Amanhã eu vou fazer um vídeo, inclusive, ensinando os idosos como utilizar o Instagram. E o objetivo é esse, é trazer profissionais especialistas na área para estar aqui. Então, hoje nós vamos conversar com a psicóloga Kátia, tá? Ela é especialista em ansiedade, ela vai estar aqui com a gente para ajudar você, idoso. Foi um dos temas mais solicitados, que eu mais recebo mensagem. Juliana, como que eu faço para lidar com a ansiedade? Está difícil lidar com essa questão do isolamento, não sei o que fazer. E aí hoje a psicóloga Kátia vai conversar com a gente. Amanhã nós vamos conversar com o Sandro Calef, que é enfermeiro, e que vai estar aqui para conversar sobre incontinência urinária, que também é uma grande preocupação dos idosos. Na quinta-feira, nós vamos ter o professor Denilson, que vai conversar sobre treinos cognitivos. E na sexta-feira, o professor Cleiton vai conversar sobre educação física, aliás, sobre exercícios físicos que vocês idosos podem fazer em casa. Na próxima semana, nós vamos ter um professor que vai conversar sobre dança, e vamos ter a Marinês também, que é cuidadora de idosos, já com uma grande experiência, que vai conversar com a gente sobre os desafios do dia a dia da rotina de cuidado ao idoso. E aí vão vir vários profissionais, inclusive você que é profissional, que está aqui, que já tem um trabalho voltado para a pessoa idosa, que quiser participar também desse movimento, só entrar em contato comigo, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para quem está entrando, boa noite para Maria Teodora, boa noite para Clarice também, seja bem-vinda. Todos que estão aqui, gente, gratidão pela presença de vocês. Estou vendo que tem vários profissionais, então reforço o profissional de saúde, profissionais de educação física, ou seja, você que tem um trabalho que também é direcionado para a pessoa idosa, que quiser participar desse movimento com a gente, fazer lives conjuntas, estamos aí nessa parceria para trazer, de fato, qualidade de vida para a pessoa idosa, tá bom? Eu vou convidar agora a psicóloga Kátia aqui para participar com a gente, tá bom, Kátia? Já vou te chamar por aqui, deixa eu te achar, né? Já vi que você está online com a gente, vamos lá. Como que convida aqui, gente? Ah, tá, achei. Deixa eu ver, acho que é aqui. Acho que tá indo aí, Kátia, o convite. Vamos ver. Ih, tá conectando. Ai, que bom. Oi! Tudo bom, minha linda? Tudo bom, Juliana? Tudo bom. Estou muito feliz com sua presença aqui, com sua participação. Desde já quero te agradecer, profissional que eu confio bastante, que vem trazer um tema que é um dos temas mais pedidos, tá, Kátia? Que é essa questão da ansiedade. Fico Né? feliz, Juliana. Vou me apresentar aqui para o pessoal, né? Eu sou Kátia Nunes, como a Juliana falou, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo tal, e tenho uma história assim,
muito grande. Estou me especializando em transtornos de ansiedade e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade nos idosos. Então, mas antes da gente começar a falar sobre ansiedade nos idosos, a gente primeiro precisa entender o que é ansiedade. É verdade, porque muito se fala, né, Kátia? Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E as pessoas até confundem muito, né? O que é de fato a ansiedade, até que ponto a ansiedade realmente é algo danoso, né? Que vai ser prejudicial para a saúde do idoso e até que ponto é algo ali que é normal, né? A ansiedade tem suas funções também. Então, eu acho que hoje você vai conseguir esclarecer para a gente aí, de fato, o que é ansiedade, né? Até que ponto que isso é ruim, quanto que é ruim, quanto que... Enfim, que não é que, de que forma que o idoso pode aprender a lidar com isso e manter essa saúde aí em dia, né? A ansiedade, ela é um sentimento e ela tem uma função adaptativa na nossa vida. Então, quando a gente se sente amedrontado, inseguro, ameaçado, com medo, em determinadas situações, a gente sempre vai experimentar esse sentimento de ansiedade, entendeu? Então, todo mundo é ansioso. É importante a gente dizer que todo mundo possui ansiedade, porque ela é um mecanismo diferente ao ser humano. E aí existe uma grande diferença entre a ansiedade e entre o transtorno de ansiedade. Vocês estão me ouvindo direitinho? É porque está dando eco. Eu estou conseguindo te ouvir direitinho, mas tem um barulhinho que eu não sei se é do meu telefone, se é do seu, mas está dando para ouvir. Eu acho que está dando para a galera ouvir direitinho. Então, tá. Então, a ansiedade, ela é esse mecanismo de defesa. Então, e em situações onde a gente se sinta ameaçado, a gente sempre vai experimentar ansiedade. E a ansiedade, ela é sempre antecipatória. O que é isso? Ela sempre projeta a gente para o futuro. Quem nunca se fez aquela pergunta? E se você está em uma determinada situação e aí aquela situação ainda não aconteceu, você não sabe o que vai... E você começa a projetar possíveis coisas que podem acontecer. Então, eu estou indo arrumar emprego. E se eu vou colocar meu fone, que eu acho que é o meu telefone. Tá. De certa forma, então, né, Kátia, a ansiedade ela nos prepara para lidar com determinadas situações, né? A gente tem que saber identificar até que ponto isso está trazendo algum sofrimento para a gente e até que ponto a gente está conseguindo utilizar de forma saudável, né? Como na questão agora do Covid. Bom, de certa forma, todos nós vamos ficar ansiosos e aí, de que forma você se prepara, então, e elimina essa ansiedade toda, né? Vou ter os cuidados com a higienização, vou fazer o distanciamento social e etc., né? Pensando, não quero ser acometido por essa doença. Então, utilizar a ansiedade para poder lidar melhor com essa questão futura, que seria a possibilidade de contágio, né? Então, nesse cenário, que é um cenário de incerteza para todo mundo, é muito natural que as pessoas estejam mais ansiosas nesse cenário, porque a gente não tem o controle sobre o que está acontecendo. Então, todas as nossas previsões para o futuro acabam sendo muito pessimistas. E isso acaba gerando mais ansiedade. Mas sentir-se ansioso nesse momento é uma coisa normal. É isso que a gente tem que enfatizar bastante, né, para os idosos, porque as pessoas imaginam que essa sensação de perda de controle, de preocupação com o futuro, de que, de certa forma, elas já estão adoecidas, né? Os idosos, eles imaginam, eles introjetam muito isso, né? Estou ansioso, será que eu estou doente? Será que eu já estou com distúrbio, né? Será que... E aí, é normal, todos nós estamos assim. Eu tenho falado muito na página com o pessoal lá no Facebook. Falo, gente, tem momentos que a gente leva melhor essa questão do Covid, da pandemia. Tem momentos que, assim como vocês, eu também estou ansiosa, eu também choro, né? É normal do ser humano. E eu acho legal você estar enfatizando realmente isso. Porque Os nossos idosos, né?
é uma mudança de um cenário, assim, esse cenário fez com que a gente mudasse de uma maneira muito abrupta. Uma hora a gente estava num cenário que a gente julga normal e agora estamos todos isolados dentro de casa. Então, essa incerteza, entendeu? Acaba gerando pensamentos mais pessimistas. Perfeito. E eu acho interessante também você falar para a gente essa questão dos sintomas, né? Quais são os sintomas da ansiedade e até que ponto esses sintomas é necessário que o idoso busque algum tipo de auxílio, né? Como a terapia, né? Como dependendo da questão do grau dessa ansiedade também no auxílio do profissional psiquiatra, a gente conseguir identificar até que ponto aquela ansiedadezinha normal, são sintomas normais que dá para você levar sozinho, para você aprender técnicas para lidar, e até que ponto você já tem uma ênfase maior e que você precisa, de fato, estar procurando um profissional. Então, a ansiedade ela é composta por 3 elementos, vou chamar de elementos: pensamentos, as sensações e o comportamento. Então, nesse cenário atual que a gente está vivendo, a ansiedade se comportaria mais ou menos assim. A situação, a pandemia, é uma situação real que a gente não tem como negar, está todo mundo passando por ela. Então, essa situação acaba gerando muitos pensamentos distorcidos, são os chamados pensamentos negativos. Então, eu começo a pensar, se eu sair, eu vou me contaminar. Se alguém chega perto de mim, se alguém espirrar perto de mim, essa pessoa está contaminada, vai me contaminar também. E aí, esses são os pensamentos que eu começo a construir na minha cabeça. Pensamentos sempre pessimistas, de que alguma coisa de errado vai acontecer. Quando eu começo a gerar uma certa quantidade desses pensamentos, eu começo a ter sensações fisiológicas. E aí, quem é que nunca experimentou, né, essas sensações fisiológicas, que são taquicardia, aquela sensação de falta de ar que a gente... sabe? Tremores no corpo, a mão começa o corpo começa a ficar suado, a gente começa a ter aquela sensação de desmaio, de vômito. Então, essas sensações fisiológicas, elas são experimentadas dentro da ansiedade. Então, quando eu começo a ter uma preocupação excessiva, um medo excessivo, um pensamento pessimista excessivo, isso vai disparar em mim sensações fisiológicas. Não sei quantos aqui já tiveram crises de ansiedade, mas eu posso falar para vocês que para quem já teve uma crise de ansiedade, sabe o quanto essas sensações fisiológicas são aterrorizantes. Porque elas se confundem com um monte de coisa. E quando o seu coração começa a bater acelerado, algumas pessoas têm a sensação de que estão morrendo. Quando você... Pode disparar, né, Kátia? Realmente, processos fisiológicos que podem levar essa pessoa a infartar. Tem uma Sim. Inclusive, na revista The Lancet, nessa semana, saíram vários artigos falando sobre a preocupação que os cientistas têm nesse momento, e os governos, né? Por conta dos distúrbios de ansiedade que as pessoas estão desenvolvendo, especialmente os idosos nesse momento, e a preocupação com o aumento que pode acontecer de número de infarto, né, de AVC, Sim. estresse dessa ansiedade com esse momento. Né? Então, controlar a ansiedade não é só controlar, que forma que eu posso dizer? Às vezes as pessoas fazem uma separação de saúde mental e saúde física. E aí, assim, a ansiedade, uma coisa tem relação completamente com a outra. Com a outra, sim. Se você não consegue controlar a ansiedade, você desenvolve, sim, problemas físicos. E aí, inclusive, não é só a sensação de morte, mas você pode, de fato, morrer. Morrer. Sim, também, entendeu? O que a gente diz, Juliana, é que uma crise de ansiedade
a crise em si, ela pode não te matar, mas se você tiver alguma doença pré-existente, ela pode agravar essa doença. E uma coisa que eu sempre digo é, tipo assim, que a gente tem que ter muito cuidado com as crises de ansiedade, com os transtornos de ansiedade, porque a ansiedade, quando ela não é cuidada, ela leva a gente para a depressão. E aí, que é um outro distúrbio que precisa também de muita atenção. E que já é muito comum, né, Kátia? Sim. Ontem, inclusive, quando a gente estava conversando, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, a gente falava essa questão de que o idoso, geralmente, a gente indica que o idoso socializa. E aí, nesse momento, a gente faz o contrário, né? Você falava sobre isso, a questão de isolar. E a gente já sabe que o isolamento leva o idoso à depressão. E aí, como lidar com isso, né? É porque, só voltando um pouquinho ali para a ansiedade, o que acontece com as pessoas quando elas estão ali nas suas crises de ansiedade? Qual o comportamento que elas têm? Que as pessoas sempre acham que a pessoa que está ansiosa é aquela pessoa que está roendo unha, é aquela pessoa que está estressada, não. É aquela pessoa que muitas vezes está em silêncio, é aquela pessoa que está num estado de irritabilidade elevadíssimo. Um outro problema na ansiedade é que a pessoa, quando ela vai dormir, ela não consegue dormir porque ela fica com aquelas previsões, sabe aqueles pensamentos para o futuro? Amanhã vai acontecer isso, 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 isso. Então a pessoa não dorme, ela não tem sono. Porque na hora que ela deita na cama, ela começa a pensar em tudo que vai acontecer amanhã. Entendeu? Então, tem pessoas que quando estão ansiosas, elas têm um aumento ou uma perda de apetite. Isso tudo está dentro da ansiedade. E às vezes as pessoas acham que ansiedade é só o fato da pessoa estar ali mais preocupada. Não, a ansiedade é uma coisa séria e que ela precisa. Quando você está vendo que a pessoa está ficando com o nível de ansiedade mais elevado, essa pessoa ela precisa de mais atenção. Entendeu? E às vezes as pessoas não se dão conta disso. E principalmente o idoso. Entendeu? Se você está com o idoso que está percebendo que ele está mais ansioso dentro de casa, a gente tem que voltar o nosso olhar para ele, porque a ansiedade ela gera outras doenças secundárias, que às vezes a gente tratando ali a ansiedade, a gente pode estar prevenindo também outras doenças. Isso é uma grande preocupação dos profissionais, porque no momento de isolamento, né, em que muitos idosos estão sozinhos em casa, casais de idosos, muitas vezes idosos que moram só mesmo, né, especialmente as mulheres viúvas, se a família não se atenta a ter um contato, que seja por vídeo, que seja por telefone, que seja lá no portão, né, e lá no portão não entrar dentro da casa do idoso, mas observar, a situação se complica. Então, eu acho que depois também você vai trazer algumas dicas, né, em relação a isso, como que a família pode estar ajudando mais no final da live nessa questão. Mas é uma grande preocupação, porque o idoso isolado, e aí, quem vai identificar, né? Justamente, Ju, o que a gente estava falando. Tipo, quando a gente fala de ansiedade do idoso, a gente tem que estar muito atento a situação a que esse idoso está inserido. Aonde que esse idoso ele está inserido? Porque a população de idosos ela é heterogênea. Então, existem idosos que têm uma vida ativa, que dançam, que vão para a academia, que fazem atividades físicas, que correm na praia, que fazem compras, que vão à farmácia, que são totalmente independentes. Existem existe aquele grupo de idoso que está ali, que precisa de um auxílio, mas também existe aquele grupo de idosos que está acamado, entendeu? Então, cada um conhece ali a realidade a que esse idoso está inserido.
E isso também precisa ser levado em conta. Por quê? As pessoas acham, às vezes, que aquele idoso que está acamado, ele está sofrendo mais ansiedade do que aquele idoso que tem uma vida mais ativa. Mas esse idoso que tem uma vida mais ativa é o idoso que mais está perdendo nesse momento. Porque a gente tirou dele a liberdade. A gente está tirando dele o direito de ir e vir. E o que a gente está colocando no lugar desse vazio? Perfeito. Essa é uma discussão, Kátia, que inclusive eu entrei no grupo agora de bioética, né, que a gente tem feito, porque o Estado, ele... Tudo bem, a gente entende que a gente precisa isolar o idoso, mas de que forma o Estado ele traz uma proteção para esse idoso que vai se isolar, né? Então, nesse momento, se nós fôssemos um país mais organizado, se o nosso sistema de saúde funcionasse melhor, nós teríamos atendimento psicológico, né? Ainda que fosse por telefone, que a gente sabe que a maioria dos idosos não utilizam redes sociais ainda, né? Rede social mais classe média baixa para cima que utiliza a rede social. Então, nós teríamos essa proteção, não só dizer para o idoso, olha, você tem que se isolar, mas oferecer os serviços de psicologia, de psiquiatria, né? O serviço social, mas isso não acontece. E aí, de fato, a situação emocional do idoso tende a se complicar, né? Não tem suporte. Sim, a gente a gente está tirando algumas coisas do idoso, está tirando a liberdade, o direito dele de ir e vir, mas a gente não dá nada em troca, entendeu? Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção. A Alessandra está perguntando aqui, ó, acho que com esse isolamento, minha sogra está entrando em depressão. Alessandra, a Lê, minha prima, fala nisso. Oi, Lê! O que está acontecendo é que muitos idosos estão entrando em depressão porque esses idosos, eles estão se sentindo sozinhos. Exatamente. Entendeu? E o que é a depressão? A depressão é essa angústia do eu, essa angústia interna. Então, o que a gente tem que fazer neste momento é tentar estar mais presente na vida desse idoso. Eu sei que você é uma pessoa que está super presente na vida da sua sogra, mas é a gente tentar entender, sabe? Como é que esse idoso ele está reagindo a tudo isso? Qual é a leitura que o idoso está vendo desse cenário? Por quê? A gente tem que levar em consideração que, neste contexto atual, uma das populações que estão sendo mais penalizadas é a população idosa. Por quê? Quando você abre um jornal, o que está escrito lá? O coronavírus, o grupo de risco é quem? O grupo de idosos. E aí, você, como filha, fica lá o tempo inteiro reforçando para o seu pai. Pai, olha, você não pode sair de casa, porque se você sair de casa, você vai se contaminar, você vai morrer. Imagina para uma pessoa ficar escutando isso. Ou para uma pessoa... Praticamente, né? O tempo inteiro ouvindo de morte, morte, morte. Imagina que para uma pessoa ela ouvir que ela está no grupo de risco, que ela vai morrer. Então, esse idoso, ele está preocupado com ele tem um receio quanto à saúde dele, e ele também tem um receio quanto à saúde dos entes queridos. E muitos idosos, conheço bastantes idosos que estão nesse nível, que eles temem mais pela saúde dos entes queridos do que pela própria saúde. É verdade. Algo que eu acho interessante você comentar sobre isso, Kátia, porque realmente, por exemplo, eu fico olhando os meus pais, né? Eu fico preocupada com eles, mas eu percebo que a preocupação deles está numa dimensão muito grande. Então, por exemplo, minha mãe, quando eu ligo para ela, meu pai, nossa, você tossiu. Por que você está tossindo? Né? Por que você está... Nossa, sua voz está rouca. Por que sua voz está rouca? Então, assim, a importância da gente também passar para eles que nós estamos bem. Né? Porque às vezes Sim. a gente foca neles, mas eles querem ouvir. Será que ela está bem? Ou será que está escondendo alguma coisa de mim? Né? Então é importante também o familiar enfatizar isso. Olha, mãe, eu estou bem, está tudo tranquilo, os netos estão bem. Isso já traz
maior tranquilidade para eles Ima também. Ju, imagine, você é uma profissional de saúde, a Alessandra que estava há pouco aí com a gente, ela também é uma profissional de saúde. Ela tem uma relação muito próxima com essa sogra dela, entendeu? Então, a sogra dela não deve estar só preocupada com a saúde da sua mãe, estou preocupada com a saúde da minha nora, que é uma profissional da saúde, estou preocupada com a saúde do meu filho que sai para trabalhar, estou preocupada com a saúde do meu neto, que é uma criança. Então, são muitas preocupações secundárias que nesse momento estão envolvidas. Então, e as pessoas têm aquela coisa de que o idoso ele só está preocupado com o risco de contaminação. Não é. Existem preocupações secundárias nesse momento para esse idoso também. E isso tem que ser levado em consideração. Então, é tentar entrar no mundo desse idoso e tentar entender como esse idoso ele está experimentando esse momento. Que às vezes o que pode estar levando o idoso a essa ansiedade é ele, como pai, como avô, está preocupado com o seu ente querido. Ele até esquece dele próprio. Porque é a realidade de muitos idosos. Para quem que os idosos vivem? Os idosos vivem para a família, para os netos. São como eles falam, né? São os segundos pais. E muitas vezes são também um arrimo de família, né, Kátia? Sim. Porque outra grande preocupação dos idosos também, que eu tenho percebido, né, nos atendimentos, é essa questão do número de jovens desempregados. E aí o idoso ele fica com essa preocupação, né? Será que eu vou conseguir dar conta, né? Vou conseguir continuar dando conta da família, né? De manter, porque a gente sabe que daqui para frente, grande parte das famílias, a renda que vai manter as famílias são as rendas dos idosos, né? E ele se preocupa, será que eu vou adoecer? Será que eu vou ter que gastar dinheiro? E aí como que vai ficar a família? O neto está desempregado, meu filho está desempregado. São preocupações secundárias, entendeu? E às vezes a gente fica ali como filho, ali pai, você tem que ficar preocupado com a contaminação, mas o pai está com a cabeça projetando lá para o futuro. Tipo, se meu filho perdeu o emprego, como ele vai fazer? Meu filho tem filhos que precisam comer. Então, o pai está ali sempre em um nível de preocupação mais elevado. Então, se eu estou com uma preocupação mais elevada, é de certo que a minha mãe esteja com uma preocupação mais elevada do que a minha. Entendeu? Porque o idoso, ele vive muito para a família. Então, principalmente o idoso, aposentado, que não tem mais trabalho. Então, qual é o que o idoso, a preocupação do idoso? Minha família, hoje, ele não está trabalhando fora, mas ele ali está cercando essa família de cuidados. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Importante, então, fica aí a dica para os familiares, né? Passar essa tranquilidade para o idoso, porque, de fato, faz toda a diferença. Kátia, eu queria voltar só no ponto. Você estava falando a questão dos sintomas, né? E aí você chegou a introduzir, né? Inclusive, essa questão dessa sensação do coração batendo forte e tal. E tem algo que você estava comentando comigo, a questão da diferença no padrão respiratório de quem está numa crise de ansiedade e a diferença de quem está numa crise provável, né? Como nessa dificuldade de respiração decorrente do Covid. Juliana, especificar isso. É muito importante a gente falar desse padrão respiratório de uma crise de ansiedade e desse padrão respiratório no Covid. Por quê? Quando a gente está dentro de uma crise de ansiedade, a crise de ansiedade é isso. Eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma crise, eu tomo remédio, me acalmo, ela melhora. Então, ela sobe, depois ela desce, aí eu tô bem, fico bem, depois eu posso ter outra crise, ela desce de novo, depois eu posso ter outra crise, e assim vai. Entendeu? Então, é uma crise, essa falta de ar que a gente pode sentir numa crise de ansiedade, ela vai sempre acompanhar
essa relação, ela sobe, depois ela desce. Uma crise de ansiedade, ela não é linear, entendeu? Ela é sempre um gráfico intermitente. Então, ela sobe, desce. Crise, depois você volta a respirar normalmente. Normal, entendeu? Então, tipo assim, na crise você vai ter aquela falta de ar, mas quando passar a crise, normalizou. Então, aí pode ser que depois de horas você tenha outra crise. Aí seu corpo vai estabilizar novamente, a crise passa. Só que estava até lendo, li bastante sobre isso. Quando você está com o corona, que você foi contaminado, o que, que acontece com essa crise de ansiedade? O que, que a gente precisa primeiro ver? Esse idoso, ele teve contato com alguém que foi contaminado? Esse idoso está apresentando algum sintoma de tosse, de febre alta, de dor na garganta, de náuseas? E essa crise de ansiedade do corona, a falta de ar no corona, ela é linear. Então, a tendência dela é que ela não passe e piore. Exatamente. Entendeu? Então, e ela, pelo que hoje e ontem eu estava estudando, estudei bastante sobre isso, ela vai ser sempre um dos últimos estágios. Sabe quando a pessoa já está mal? Você vai saber que a pessoa está mal é quando ela começar a apresentar essa falta de ar. Exatamente. Então, Não apresentar, né, gente? Mas realmente, de fato, quando você apresenta alguma dificuldade com a questão da respiração decorrente do Covid, vai ter que buscar um suporte médico. Não tem sim, outra opção, né? E o que vem acontecendo também, que a gente tem observado, especialmente com idosos, né? Por conta dessa orientação, a gente orienta, olha, só procura hospital se realmente estiver apresentando sintomas de agravamento. E aí muitos seguram, inclusive, né, quando estão apresentando essa crise respiratória. É como você falou, no indivíduo idoso, quando ele tem Covid, ele apresenta essa crise, tem uma diferenciação quando é com adulto. Por exemplo, se eu tiver Covid, é provável que se eu tiver algum agravamento e apresentar essa crise respiratória, ela venha devagar e vá piorando. e vai piorando. Ela tem uma piora muito rápida. E aí é importante você ter o número ligar para o SAMU 92, seu número do hospital próximo da sua casa, para estar solicitando suporte. Tá? Se surgiu a dúvida se essa crise respiratória decorrente da ansiedade ou é decorrente do Covid, já ligue para o 92, peça orientação, porque esse pico, Kátia, do idoso é muito rápido, essa crise respiratória. Então, se ele não busca suporte médico com urgência, é muito provável que ele não consiga ser socorrido, né, a tempo. O que acontece é que ela é progressiva, ela só vai piorando. Mas aí é sempre importante que a pessoa que esteja ali acompanhando o idoso, ela olhe todo o contexto, entendeu? Porque o que está acontecendo também, de uma maneira geral, Juliana, é que muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade e que elas estão indo procurar ajuda nos hospitais. Sim. E nesse momento, o mais sensato é ligar para o médico, ligar para 192 e tentar pedir um auxílio, uma ajuda, mas não levar o idoso diretamente para lá. Isso mesmo. A gente tem orientado, inclusive, aqui no município, né? Aí no município, né? No seu município, tem o suporte, né, do 92. Eu acho que praticamente todos os municípios do Brasil isso tem acontecido de uma forma maior qualidade ou não, tá? Mas a gente tem sempre indicado, né? Para ligar para o 92, geralmente o 92 ele manda uma equipe, vai a ambulância na sua casa e se tiver necessidade, vai levar esse idoso para o hospital. Então, mais indicado nunca ir direto, né? Nunca ir direto, porque hoje eu acho que os hospitais são onde realmente estão as pessoas que estão contaminadas. Então, a probabilidade de um contágio para um idoso lá dentro talvez seja muito maior. Então, é buscar um auxílio. O idoso que tem o telefone do médico familiar, é sempre ter esse telefone por perto,
entendeu? Mas não ir direto. Tá vendo que tá ficando progressivo, viu? E viu que nesse contexto, olha, o meu pai, ele teve contato com um amigo que tá contaminado, então é hora de procurar. Mas se esse idoso está seguindo todas as recomendações, não está saindo de casa, então a gente pode ver, tipo, essa falta de ar, ela parou? Porque no caso do contágio, ela não vai parar, entendeu? Ela vai sempre, a tendência dela seja sempre piorar. Eu acho interessante, Kátia, você falar também qual é o momento desse idoso ele procurar um auxílio psicológico e qual é o momento desse idoso procurar, de fato, um auxílio psiquiátrico. Porque tem crises agudas, né, de ansiedade. E aí, Sim. nesse momento, qual é o momento ali que o idoso já pode começar a procurar um auxílio de um psicólogo? E lembrando que tem vários psicólogos fazendo atendimento online, inclusive a Kátia, né, que tem feito atendimentos online também. Depois ela vai passar os dados para a gente. Mas, assim, até que ponto o idoso deve já procurar um suporte do psicólogo e quando ele deve procurar um auxílio psiquiátrico? Porque dependendo da crise, né, se ele estiver crises agudas, pode ser que seja necessário, inclusive, intervenção do psiquiatra, né? Então, Juliana, eu sempre falo que todas as vezes que a sua ansiedade ela começa a te trazer sofrimento, é a hora que você tem que procurar o recurso, seja ele psicológico ou psiquiátrico. Só que o psicólogo ele vai tratar as emoções, o cognitivo, como que está essa construção de pensamento desse idoso. E o psiquiatra não. Ele vai dar um remédio para tratar os sintomas fisiológicos, que são taquicardia, falta de ar, mas são duas coisas que se complementam, entendeu? Então, muitas vezes, só um tratamento psicológico pode ajudar, mas dependendo do nível, porque as pessoas, é importante a gente frisar que as pessoas estão experimentando ansiedade em níveis diferentes, entendeu? Algumas pessoas estão ali experimentando uma ansiedade normal, outras não. Estão experimentando uma ansiedade que está trazendo muito sofrimento. Então, todas as vezes que a ansiedade começar a te trazer sofrimento, é hora de procurar uma ajuda profissional. Ótimo. E eu queria também enfatizar para a galera, assim, para você que é idoso, a gente tem pessoas aqui que não são idosas também que acompanham as lives, independente, né? Se esse idoso apresentar uma crise aguda, precisar de algum suporte psiquiátrico, independente disso, se ele não tiver um acompanhamento psicológico, dificilmente ele vai conseguir desmamar da medicação e resolver o problema, porque a questão é emocional. Sim, a questão é emocional. Pensamentos repetitivos, negativos que vêm. Então, a medicação, ela dá uma mascarada, né? Ela vai mascarar os sintomas ali, mas para você resolver, realmente, você conseguir tratar essa ansiedade, voltar a uma vida normal sem medicação, é essencial o acompanhamento psicológico. É impossível você lidar só com utilizar só a medicação e você conseguir, de fato, não sei se vocês utilizam esse termo em psicologia, né, mas assim, se curar, né, da ansiedade patológica, vamos dizer assim. Isso é normal, você já falou que todos nós temos aí ansiedade, sofremos com ansiedade, mas o profissional de psicologia ele é fundamental. Como eu falei, Juliana, a ansiedade, ela se divide ali em 3 elementos, que é pensamentos, sensações e comportamentos. E o psicólogo, ele vai estar trabalhando no pensamento e no comportamento. E o psiquiatra, ele vai trabalhar ali nas sensações fisiológicas. O remédio é para isso. É para que se trabalhe as sensações fisiológicas. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou no psiquiatra, então eu não vou precisar ir no psicólogo. Não, gente. Se você está tendo sensações fisiológicas muito fortes, você precisa ir no psicólogo também. Entendeu? Então, às vezes só o psicólogo, dependendo do seu nível de ansiedade, ele consegue com você construir uma relação
que você consiga manter um padrão de pensamentos saudáveis. E aí, mantendo esse padrão de pensamentos saudáveis, você provavelmente não vai ter as sensações fisiológicas. Entendeu? Mas é importante que você passe, se você viu que a sua ansiedade está te trazendo sofrimento, é a hora de procurar um profissional. Já, procurar logo. E aí tem, como você falou, tem psicólogos que estão atendendo online, mas também existem muitos psiquiatras que estão atendendo online também. E aí uma coisa que já que a gente entrou no assunto, que eu queria falar, era quanto à medicação dos idosos. Por quê? Como eu te falei, ali a população de idosos ela é heterogênea. Então, são vários grupos ali dentro dessa população. Então, existe aquele grupo de idosos que eles realmente precisam de auxílio. Então, e nesse momento, com toda essa preocupação, precisam de mais auxílio ainda. Então, aquele familiar tá ali observando e controlando, mesmo que à distância, como que está sendo feito o uso dessa medicação. Então, muitas vezes eles esquecem, já vi lá no hospital, dos idosos aumentarem sozinhos a dosagem de medicação. E aí, por exemplo, se você aumenta a quantidade de um indutor de sono, né? Aumenta a possibilidade de ter queda. E aí, com queda, vem outras complicações de saúde, né? Então, o familiar realmente, de fato, ele tem que ter um acompanhamento aí o mais próximo, não fisicamente, mas tem que ter algum contato aí frequente com o idoso e estar controlando essa questão de medicação. Porque é muito importante, porque um idoso que ele já apresente um transtorno de ansiedade, ele não pode tirar essa medicação de uma maneira abrupta também, entendeu? Porque isso vai piorar as crises de ansiedade. Então, é muito importante que se tenha um controle da medicação que o idoso está fazendo. Ótimo. Eu queria aproveitar, Kátia, para puxar a orelha dos idosos também, porque eu não sei se você já percebeu, mas eles têm uma mania de compartilhar medicação. Especialmente medicações tarja preta, tá? Então, como a Kátia colocou aqui, cada idoso tem suas especificidades. Se o médico ele prescreve algum tipo de medicação, vai ser uma prescrição individualizada. Então, não adianta você pensar, bom, eu estou sofrendo com ansiedade, o meu psiquiatra me passou essa medicação, então eu vou compartilhar essa medicação com outro idoso, com meu vizinho, com meu colega. Não faça isso. Precisa de um profissional aí para estar orientando, se for o caso, de utilizar a medicação. Agora, como Kátia colocou, a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, elas conseguem manejar essa situação com o psicólogo. Então, primeiro ponto, você já começou a sofrer, como ela falou, já procure o auxílio do psicólogo, tá? E aí o psicólogo, inclusive, vai direcionar, né, Kátia? Não, Sim. eu preciso trabalhar em conjunto com o psiquiatra. Ou não, eu não preciso. Eu consigo dar conta aqui com a psicologia, né? Então, procure o profissional de psicologia, primeiro ponto, né? E aí esse profissional, ele vai te orientar e vai te encaminhar, se precisa de um suporte, de um trabalho conjunto ou não, né? É porque dependendo do nível de ansiedade que ele esteja apresentando, ele realmente vai precisar tomar uma medicação, vai precisar de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E a coisa, Juliana, do remédio que você falou, é que existe também adaptação ao remédio, quando a gente está falando aí de compartilhamento de remédio. Às vezes um remédio que é ótimo para mim, ele não vai ser bom para você, entendeu? E aí o idoso está lá passando mal, não sabe por que mas ele não lembrou que alguém deu aquele remedinho para ele. Ele não faz essa associação, entendeu? Então é importante esse compartilhamento, entendeu? Não é nada saudável. Eu lembrei que eu sempre tenho que ficar puxando a orelha toda semana no hospital, né? Não, porque fulano estava assim, estava ansiosa, meu médico me passou essa medicação. Aí eu compartilhei com ela. Aí eles ainda falam assim, agora eu estou sem medicação, né? Vim aqui no hospital, quero buscar um atendimento aí médico, que eu preciso de receita. Porque eles acham natural, como se todos os medicamentos, o medicamento para ansiedade que ele utiliza, todos os outros podem utilizar. Então a gente tem que puxar a orelha aí, que não é assim, não. E uma coisa, Juliana, que vale também chamar a atenção. Como eu falei aqui no começo, a ansiedade ela é um mecanismo, ela tem uma função adaptativa no nosso corpo. Então,
ter ansiedade em determinados momentos da vida é normal, entendeu? Mas quando essa ansiedade ela começa a trazer muitos prejuízos para a sua vida e ela começa a gerar muito sofrimento, é a hora de procurar uma ajuda profissional. Mas você se sentir ansioso em determinadas situações é uma coisa normal. Então, é importante que a pessoa que está vendo ali que ela está entrando em um sofrimento, que ela procure essa ajuda especializada o quanto antes. E não ficar se automedicando. Ótimo. Perfeito. Eu queria pedir, Kátia, para você trazer também para a gente algumas dicas, né, para os familiares, de que forma que esses familiares podem auxiliar esses idosos aí a lidar com esse momento de crescente ansiedade, né, diante da pandemia, que os familiares podem fazer, que é algo que os cuidadores ficam pensando muito fácil, né? De forma que como eu tinha falado com você, antes de falar um pouquinho sobre como o familiar ele pode estar ajudando a esse idoso, eu queria chamar a atenção para um ponto. Cenários como esse, de muita insegurança, de muita incerteza, e esse isolamento, ele está trazendo para o idoso sentimento de solidão e tristeza, e não somente de ansiedade. Então, o que a gente precisa é levar em consideração que muitas pessoas falam, tipo, estar presente. Tá, eu estou presente, mas qual é a qualidade dessa presença? Entendeu? Às vezes, e aí é um questionamento que eu queria levantar aqui, é uma reflexão que eu queria que as pessoas que estão participando da live tivessem. Qual é a qualidade de estar presente? Entendeu? Porque a gente às vezes acha que o fato de eu estar cuidando do meu pai, eu estou cuidando dele. Mas será que eu só estou cuidando ou será que eu estou dando a ele o meu melhor? Eu sou muito dessa linha do acolhimento. Eu acho que o acolhimento é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pelo outro em momentos de vulnerabilidade. às vezes só o fato de ouvir, né, Kátia? Eu acho assim, que as famílias estão começando a perceber agora a importância de valorizar a presença, de estar presente, de ouvir, né? De conhecer os pensamentos, as preocupações dos idosos, estão começando a se atentar agora. Porque antes as reclamações, né, quando a gente ia atender os idosos, eu vivo numa família, eu tenho netos, eu tenho filhos que moram comigo, mas eu me sinto só, porque eu fico trancado no celular, né? O neto está dentro de casa, mas está trancado dentro do quarto dele e não me dá atenção. Então, muitas vezes, o fato de você estar fisicamente perto não significa que você está acolhendo. Que você Qual é a qualidade? Né? Porque a gente cai... E, às vezes, nesse momento, você não está perto fisicamente. Aí, os familiares estão se atentando agora para a importância do idoso, mas agora não é o momento de estar junto fisicamente. Mas você pode estar junto, ainda que seja por telefone, ainda que seja online, vídeo, uma mensagem, né? E você demonstrar sua preocupação e você ter paciência para ouvir, isso já vai ser um diferencial muito grande. É um distanciamento social, né? Mas não é um distanciamento afetivo. Eu acho que uma coisa que foi bem colocada por você agora, Juliana, é essa coisa dos entes queridos agora estarem percebendo o idoso, porque essa coisa do idoso estar no grupo de risco também deu para o ente querido aquela sensação de perda. Perfeito. Entendeu? Perda faz a gente valorizar mais, né? E aí, quando a gente está ali na iminência de perder o que a gente ama, a gente tem a tendência de olhar aquilo com um olhar mais nobre, mais generoso, mais cuidadoso. Entendeu? Então, eu acho que todo esse cenário está sendo um cenário de grandes transformações, até de transformações de olhares. Entendeu? Porque o idoso que até então estava ali isolado, se sentindo sozinho, entendeu? Ele agora não, existe alguém lá fora
que está com medo de perder ele. Então, esse alguém que está lá fora é realmente a pessoa que tem que ficar atento. Então, foi até uma coisa que eu pontuei, falar de amor é lindo, mas o idoso precisa de gestos. Precisa de gestos, precisa de ouvir. Eu acho assim, algo muito curioso, né? O quanto que as pessoas elas têm dificuldade para dizer que amam, né? Para dizer o quanto que o idoso é importante, para dizer do medo, o próprio medo de perder, porque eu acho Sim, que quando você abre isso para o idoso, ao contrário do que as pessoas imaginam, faz o idoso ele se sentir valorizado, né? Sentir que a presença dele dentro da família é importante, né? é o sentimento de pertencimento. Falar um eu te amo, eu me preocupo com você, eu estou aqui, isso já tem, nossa, já modifica demais, né? O dia a dia do idoso, já traz para ele uma sensação de valor, né? Uma sensação de pertencimento, que é algo que os idosos precisam, que realmente nós estamos numa sociedade, até esse momento era uma sociedade de pessoas muito individualistas, né? E que desvalorizavam e muitas vezes não percebiam a presença do idoso. Eu acho que tudo isso que a gente está passando é um momento difícil, vamos ter perdas, vamos chorar, isso infelizmente é algo que a gente não consegue controlar por completo, né? Essa situação da pandemia, mas vai ser um momento de grandes modificações. E eu vejo com olhos bons o fato de que eu olho as famílias e ao atender as famílias eu percebo o quanto que elas agora estão começando a valorizar o idoso. Eu acho que essas transformações que nós vamos passar, né, nesse momento vão ser transformações benéficas, né? Especialmente para a população idosa, nesse sentido de resgate da É um presença resgate. do idoso e de valorização do idoso na sociedade e nas famílias. E aí você me perguntou como que a gente pode estar ajudando esse idoso. Então, como eu te falei, aposto muito no acolhimento, entendeu? É acolher mesmo esse idoso, é tentar entender como que o idoso está experimentando esse momento. Então, chegar para o pai, para a mãe, tá vendo que está mais ansioso? Pai, qual é o seu receio nesse momento? Olha, meu filho, eu estou com receio de que aconteça alguma coisa com você. Olha, pai, pode ficar tranquilo que eu estou tomando todos os cuidados, que eu estou seguindo todas as orientações. E vendo o senhor bem, eu também estou bem. É acolher o idoso, entendeu? E aí, o que muitas famílias fazem é criticarem, entendeu? É ir lá brigar com o idoso, que geralmente acontece isso. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tudo que a gente não precisa nesse momento é criar muros como idosos. Agora a gente está na fase que a gente precisa criar pontes, se conectar com esse idoso. Como a gente falou, estar junto, estar presente, às vezes, não é estar lá dentro da casa do idoso, mas é se fazer presente na vida desse idoso. E como é que eu posso me fazer presente na vida desse idoso? É mostrando para esse idoso que, além de estar preocupado com ele, é que ele é importante na minha vida, é que ele faz a diferença na minha vida. Entendeu? Exatamente. Falar, né? Quanto que é importante falar. E nesse momento é o recurso que a gente tem, né, Kátia? Sim. Porque antes as pessoas ainda diziam assim, mas eu não falo, eu tenho vergonha de falar, mas eu estou junto, eu dou um abraço. Mas nesse momento falar é muito importante, né? Utilizar a sua linguagem verbal mesmo, você é importante, eu te amo, estou Sim. aqui, estou com você, é de um significado muito grande, porque é o recurso que tem. Se a gente não pode estar junto fisicamente, a gente tem que ouvir, né? Ouvir e falar. Mas só o gesto, Juliana, de você ligar, porque às vezes a gente fica, tipo, um mês sem falar com o pai, com o avô, liga, sabe? Quando ele escutar a sua voz, você já conseguiu mudar o dia dele. Entendeu? Aquele sentimento de pertencimento, eu pertenço a essa família. Isso é muito importante. E aí, uma coisa importante que a gente precisa fazer com os idosos nesse momento é estabelecer pequenas rotinas que sejam confortáveis para eles, entendeu? Mas idoso precisa de hora para levantar, hora de comer, porque essa falta de rotina, ela faz uma bagunça
com a gente, entendeu? Então é importante que a gente tenha horários pré-estabelecidos. Então faz uma tabelinha lá, manda para ele, conversa com ele. Então, a gente falava que a gente não tinha tempo para nada, né? Agora o que a gente mais tem é tempo. Se a gente tem tempo para ficar no celular, para ficar acompanhando série, a gente também tem tempo para ficar acompanhando os nossos entes queridos. Então, eu vou ligar para o papai, porque já são 9 horas. Já é uma boa hora para ele levantar e tomar o café dele. Vou ligar para papai porque já são meio-dia. Vou perguntar se ele já almoçou. Porque o idoso precisa disso. Ele não pode simplesmente ser deixado à margem ao seu próprio cuidado. Felizes são os idosos que têm aquela independência, mas muitos idosos, até esses independentes, nesse momento de isolamento social, eles precisam de atenção para se sentirem vivos. Perfeito. Então, conversar com o idoso é muito importante também. Uma coisa que eu estou vendo é que as pessoas falam assim, ai, o idoso está muito resistente, que minha avó está muito resistente. Aí, gente, então conversa com ela, mas olha como que está a sua comunicação com ela. Faça uma comunicação afetuosa e carinhosa, para que ela entenda a importância que tem o fato dela se cuidar para você. O quanto o cuidado que ela está tendo com ela é importante para você. Porque às vezes pode ser que ela não esteja preocupada com ela, mas quando ela sabe que aquilo é importante para você, ela se cuida. Mas não por ela, mas por você. A comunicação faz toda a diferença, né, Kátia? O que a gente tem visto, eu acho que você compartilha muito disso, é que a família ela já vem impondo, né, assim como, enfim, o Estado faz, etc. A gente vem impondo, não, você tem que ficar em casa, você tem que... E a forma que você se comunica de impor, aquilo fere a liberdade do idoso. Então ele já se irrita e ele já se arma, não, eu vou para a rua, ninguém vai restringir o meu direito. Quando você vem, como você falou, de uma forma afetiva, de uma forma carinhosa, demonstra sua preocupação, diz para ele o quanto que ele é importante para você, isso faz toda a diferença. E algo que eu acho interessante a gente falar, inclusive eu tinha feito um vídeo anterior falando sobre isso, né? É o quanto que as pessoas já vêm julgando o idoso quando ele sai do isolamento. Mas as pessoas não olham o contexto, que é algo que você colocou também. Será que ele está saindo de casa porque ele não tem ninguém que auxilie, né? Então, antes das pessoas condenarem, é oferecer algum auxílio para o idoso. Porque muitas vezes ele sai porque ele se sente só, né? Ele se sente sozinho, ele não tem filho, ele não tem com quem conversar. A gente tem um grande número de mulheres idosas viúvas no Brasil que moram sozinhas, né? Então, às vezes, é o desejo de conversar, sabe? A sensação de estar só. Ou porque precisa realmente sair para ir no mercado, não tem ninguém que faça isso. Então, é importante a gente também levantar essa bandeira para que as pessoas parem de condenar e ofereçam mais ajuda para o idoso. Justamente, Juliana, eu acho que esse para mim, assim, como psicóloga, é uma coisa que me deixa bem chateada. Confesso para você que quando eu recebo uns vídeos aí do carro cata idoso, ou de alguém gritando, vai... Você tem noção. Aquilo me deixa tão chateada, porque antes de julgar uma situação, você precisa primeiro compreender o contexto daquela situação. E aí vem no que a gente falou. Às vezes, esse idoso, ele realmente é um idoso que ele está mais resistente. E aí a gente vai parar para ver que não é só um idoso, tem um grupo de pessoas que estão mais resistentes nesse momento. Mas tem aquele idoso que ele mora sozinho, que se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. Tem aquele idoso... Eu vou ter que interromper, está quase fechando, nós temos 40 segundos, eu não observei que o tempo estava passando aqui, então a gente já está quase finalizando a live. Então vou tentar voltar novamente, mas antes aqui, só para a gente fechar, para quem não for assistir a parte posterior. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que estava aqui presente nessa live. Agradecer a psicóloga Kátia, dizer que a Kátia está fazendo atendimento online, né, Kátia? Temos 15 segundos para você falar, a gente tenta voltar. Mas se a gente não conseguir, fala aí rapidinho.
Não, eu estou fazendo, né, os atendimentos online, era uma coisa que eu estava muito resistente, mas que eu tenho tido bons resultados com os atendimentos online. Perfeito.